Bom, boa tarde. Depois da apresentação do Pedro Doria, eu fico até um pouco apavorado para fazer por merecer. Vou falar para vocês um pouquinho de como a tecnologia está se misturando com a vida das pessoas, tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista lógico. Então a gente começa pensando que uma máquina que foi ligada há mais ou menos 30 anos, ela cada vez mais está fazendo parte do mundo inteiro. E você não tem absolutamente nenhum controle sobre ela. No começo, a geração dos seus pais, você podia prescindir da máquina. Podia dizer que eu podia viver sem um celular ou sem um smartphone. Hoje você tem simbiose com a máquina. Se você esquece a sua chave ou sua carteira em casa, você tem um dia ruim. Se você esquece seu celular em casa, você volta para casa. A próxima geração vai viver dentro da máquina, a partir do instante em que as cidades se tornarem máquinas. E a outra geração vai ter a máquina dentro dela, a partir do instante em que os órgãos da gente começarem a se mexer com as máquinas. Então o que está acontecendo? O mundo inteiro está se desmaterializando. Quando você ouve falar da imprensa mudando para o mídia digital, ela está deixando de ser papel. Quando você fala dinheiro migrando para Bitcoin, ele está deixando de ser legal tender. Quando você fala de boa parte das tecnologias se transformando em serviços, na verdade que a gente tem uma gigantesca desmaterialização do conteúdo. E nessa desmaterialização, a gente percebe que está tudo se transformando em informação. Ou está tudo tentando se transformar em informação e se tornar, assim, quantificável. A gente tenta quantificar a intenção, a gente tenta quantificar afeto, a gente tenta quantificar ação, a gente tenta quantificar e gerar economias em todos os lugares. E isso faz com que a gente, de certa forma, se unifique com o fluxo de dados que nos cerca. Quer dizer, você é uma pessoa agora de 6 sentidos. O sexto sentido é um sentido de rádio. É um sentido de rádio que faz você pegar onde está o sinal da telefônica, faz você pegar onde está o carro do Uber, faz você pegar onde está o mapa do Google Maps, etc. E dentro desse sistema de dados existem várias rotas completamente invisíveis, que a gente nunca prestou atenção e que agora são essenciais, como por exemplo a rota aérea. A experiência da gente com a rede é cada vez mais integrada. Você já não diz mais que você está online, offline, você não diz mais que está conectado ou desconectado. Você está integrado e essa integração é completa. E a hora que você tem essa integração completa, aquela ideia dualista, aquela ideia que você pode ser duas pessoas diferentes, que você pode ser um indivíduo online e offline, que você pode viver uma vida fora do Facebook, ela começa a se desaparecer completamente. Hoje a gente vive uma espécie de realidade mediada. Você ainda tem contato com a realidade física, só que essa realidade física ela é interpretada, ela é traduzida por todos esses pequenos aparelhos que a gente carrega, que a gente veste, que a gente porta e que a gente usa de todas as formas. A gente se tornou, de certa forma, ciborgue. Ciborgue quer dizer um organismo cibernético, ou seja, um organismo que tem partes do seu corpo, máquina. E essas partes do corpo elas não precisam ser necessariamente físicas, contanto que elas sejam funcionais. Eu não preciso ter uma perna mecânica para ser um ciborgue, eu não preciso ter um joelho eletrônico para ser um ciborgue. Mas imagina qualquer um de vocês desconectado da tecnologia eletrônica e você consegue imaginar o quanto isso prejudica a sua cognição e os seus órgãos dos sentidos. Então, quando a gente fala em hacking pessoal, e cada vez mais a gente vê isso, né? Hoje em dia a gente está em biotecnologia de um jeito parecido que a gente estava no começo da internet. Era um mundo de hobbyistas, era um mundo de pessoas aficionadas com algum conhecimento técnico. A hora que você começa a mexer no próprio corpo, a hora que você começa a alterar o próprio corpo, você começa a se perguntar o que é esse ideal apolíneo do ser humano ideal. O que é perfeito? Eu até proponho que se a nossa espécie resolvesse ser batizada novamente, eu acho que a gente não mereceria o nome de Homo sapiens, e sim o nome de Homo dissatisfactens, porque nós somos aquele macaco pelado eternamente insatisfeito. Não é novidade que a gente hackeia o corpo, tá? A gente hackeia o corpo com vitamina, com musculação, com tatuagem, com maquiagem, com alimentação, com plástica. O tempo todo a gente está de alguma forma tentando ser alguma coisa diferente. E tecnologia não é neutra. No começo, a gente tem 3 tipos de sociedade que mexem com tecnologia. As sociedades mais antigas usavam a tecnologia como uma espécie de ritual. Elas eram ferramentas, essas ferramentas eram públicas e elas não tinham nem o inventor, nem o dono. Com a tecnocracia e com a vitória da tecnologia, começa a surgir a ideia da invenção, da inovação e do inventor.
O fato de uma tecnologia poder ser transformadora e ela em si ser maior do que o homem. O fato de um avião cair ser um erro humano, porque errar é humano e a tecnologia não erra. E depois disso veio o tecnopólio, uma espécie de cultura cujo maior poder é informação. E até hoje eu nunca vi nenhuma guerra que foi causada ou que foi vencida por informação. O maior valor é a informação e nós precisamos de mais e mais e mais informação. E a gente migra para ela de sorriso no rosto e de braços abertos, imaginando que a gente está a caminho do paraíso, só que tem uma vala no meio do caminho. Na verdade, as ciências sociais quantitativas, que a gente ouve falar por tudo quanto é canto, você ouve disso quando você ouve em Smart Cities, você ouve isso quando você vê todos os tipos de data science, de big data em geral. Você está usando teoria computacional para prever interações sociais. E você vê aqueles vídeos lindos, lindos, em que tem um mapa de Londres, e as pessoas são todas pixels, andando de um lado para outro, assim, de uma forma harmônica. O que é uma bizarrice, o que é uma total abstração, porque não faz o menor sentido. A hora que você reduz o indivíduo a um índice, a um número, a um tópico, você tira dele tudo que você tinha de único, tudo que você tinha de rico, tudo que você tinha de criativo, e você consegue finalmente taylorizar. Nós estamos vivendo 3 ideias do século XIX, revistas no século XXI, que são o marxismo, o taylorismo e o darwinismo. Mas a gente vai depois. A rede, cada vez mais omnipresente, ela cada vez se torna também onisciente. Não estou falando de governos vigiando pessoas, estou falando de coisas um pouco mais complicadas, do tipo, por exemplo, o metrô de Londres é de propriedade da Microsoft. Então, é uma coisa meio curiosa quando o governo de um país tem a sua principal cidade, o seu principal meio de transporte controlado por uma empresa de outro país e sujeita a outras leis. Big Data está interferindo no contexto que a gente vive. A partir do instante em que as máquinas começam a decidir falar como a gente se comporta, como a gente vê, como a gente pensa, elas começam a interferir na nossa identidade pessoal. Se você começa a achar estranho que o Facebook está polarizado e aquele seu amigo não era assim, isso é Big Data entrando no seu dia a dia. O mundo digital é uma fonte de influência e ele atrapalha a forma com que você vê o mundo. Tudo aquilo que você via o mundo, as coisas como elas eram, aquilo que você demorou para entender, aquilo que Wittgenstein chamava de fenomenologia, agora é questionado por tudo isso. Você tem muita coisa para escolher e uma dificuldade, uma paralisia para escolher. Você tem informação sem filtro, você não consegue perceber tudo que está em volta, você tem um monte de redes de comunicação, propaganda e persuasão implícita, isolamento ideológico nas redes sociais e bolhas de filtro e um monte de outras coisas. Dentro desse mundo que você tem essa estrutura cada vez mais moldada para a máquina, cada vez mais mimada, em que a empresa dá para você aquilo que você quer. E você sabe muito bem como seria uma criança que crescesse tendo como conteúdo Peppa Pig, batata frita e Coca-Cola. A identidade digital é dividida de fora para dentro. A máquina define o que você é, porque você é como pessoas que pensam como você, que compram aquele livro e que se alimentam de palestras TED achando que aquilo é o máximo do conteúdo no planeta. A identidade é uma questão importante que a gente para e a gente não pensa a respeito. A identidade, ela não é física. Você não pode dizer o que é você. Se eu tirar um braço seu, você continua sendo a mesma pessoa. Se eu tirar 2 braços seus, se eu tirar uma perna, 2 pernas, um fígado, um rim, meio fígado, um rim, você continua sendo a mesma pessoa. Se eu te der meia garrafa de Asperol, você já não é mais a mesma pessoa. Então, quem raios é você? Você é uma ficção conveniente que você determina. Então, essa identidade, essa ficção conveniente que os organismos sociais definiram por nós, agora está sendo mudada por Big Data. Porque para eu ter um verdadeiro controle sobre o que eu faço, eu precisaria saber tudo o que influencia o que eu faço. O que influencia a roupa que eu visto, o que influencia a temperatura do ar, o lugar que eu estou. E isso é fisicamente impossível. Então, o que na verdade acontece é que eu tenho um ambiente em que múltiplas influências se interferem e coabitam e se... Bom, está aparecendo aqui, olha só. Não adianta você me mostrar isso aqui, porque isso aqui é uma outra apresentação, filho.
Então não faço a menor ideia do que influencia as influências. Hoje em dia você tem um monte de redes interconectadas e você não faz a menor ideia daquilo que você está dizendo, da onde veio aquela informação e para onde aquela informação vai. Se eu perguntar para vocês, quando foi a primeira vez que você ouviu falar que Donald Trump concorreria à presidência dos Estados Unidos, você não faz a menor ideia. Quando eu perguntar para vocês como você soube que a China sediaria os Jogos Olímpicos, você não faz a menor ideia. A maior parte das notícias que você sabe, você não faz a menor ideia de onde você as ouviu. Dentro desse ambiente, você se sente perdido numa tempestade que você não controla e que você está completamente atordoado. Bom, más notícias, você é a tempestade. Essa tempestade de informações, a gente sempre foi, só que a gente tinha um contexto social que ajudava a determinar. A partir do instante que você dá para um indivíduo poder divino e uma capacidade de alteração enorme, e ainda um organismo que é capaz de alterar a sociedade para conformar o seu modo de ver, você começa a alterar a identidade das pessoas. O comportamento do indivíduo é emergente da estrutura física. Eu não sou fruto de mais nada, a não ser esse corpo. Se a minha cabeça fosse transferida para o seu corpo, eu pensaria diferente. Não tem como eu enfiar a minha cabeça num jarro de vidro e acreditar que eu vou pensar para sempre, ou que eu vou viver para sempre naquela igreja maluca do século XXI, da singularidade, que diz que todo mundo vai ser digitalizado para a máquina. Acreditem, queridos, tem 3 cenários para a inteligência artificial. No primeiro a máquina ganha, no segundo a máquina ganha, no terceiro a máquina ganha e você não vai querer estar perto. Ou seja, a gente conta história para dar sentido a essa quantidade de informação que a gente vem. E aquilo que a gente chama de vida mental consciente é uma enorme confabulação. O cérebro da gente muda de acordo com cada novidade, a cada sinapse, a cada encontro, a cada porre, a cada prótese. Cada coisa que acontece com você muda o seu cérebro completamente. Imagina o que vai acontecer daqui a alguns anos, quando o seu filho de 7 anos vai receber a seguinte opção. Ou ele implanta um chip no cérebro e, portanto, passa a ter uma cognição matemática melhor, ou ele está condenado a ser motorista de táxi para o resto da vida, porque ele não vai arranjar emprego em outra coisa, porque essas outras coisas vão demandar uma inteligência maior. E aí a sua decisão é muito simples, você interfere no corpo do seu filho, ou você condena o seu filho a ser um pária? É uma decisão bastante fácil. O digital é uma reinterpretação do real. O digital não é um mundo novo, o digital não é uma máquina nova. Tudo que é projetado lá dentro vem de uma mente humana, e vem de uma intenção humana, e de um desejo humano. Quando você olha para o Uber, eu vejo no Uber sweatshop. Você pode ver a revolução do táxi, eu vejo uma forma de escravizar novas pessoas em cima de carros que elas não foram preparadas para guiar, e que ninguém vai cobrir quando esses carros baterem. E aí nós vamos falar de wetware, agora nos minutinhos finais. Wetware é aquele momento que depois de hardware, software, firmware e Tupperware e todos esses outros ware que você usa por aí, né, summerware, etc., tem o wetware. Wetware é o momento em que você não vai ser mais capaz de diferenciar o físico do biológico, aliás, o digital do biológico. Você não vai ser mais capaz de diferenciar aquilo que foi pensado por uma máquina, aquilo que foi pensado por um ser humano. Você não vai ser mais capaz de identificar um algoritmo feito por uma pessoa ou um algoritmo feito por uma máquina. Hoje você tem algoritmos genéticos em que você coloca pedaços de código e a máquina vai tentando e vai fazendo iterações subsequentes até que chegue num novo código que ninguém faz a menor ideia de como foi feito. Dentro desse mundo de wetware, a gente vai ter cada vez mais brain-computer interfaces. E a gente vai ter o corpo cada vez mais ligado com a máquina. E a hora que você não é capaz mais de diferenciar o que é efetivamente seu e da máquina, aquele momento em que você não é mais capaz de desligar a máquina sem causar um enorme trator, um enorme problema na sociedade, você vai perguntar, bom, mas por que eu não pensei que eu poderia chegar aqui? A tecnologia que liberta, ao mesmo tempo escraviza, né? Isso aqui é uma cena do filme de terror mais apavorante que eu vi desde que eu nasci, chamado Wall-E. Recomendo que vocês não mostrem eles para as crianças, porque ele é apavorante, mostrando o que vai acontecer com a raça humana.
O relativismo moral do Hatebook, outro lugar que também eu não recomendaria que vocês deixassem entrar as crianças, ele aprova com tudo que concorda com a sua visão e condena tudo que discorde dela. Ou seja, eu não gosto muito dessa coisa, ele vai tornando o meu ponto de vista cada vez mais machista, ou cada vez mais odiador de cachorros, ou cada vez mais odiador de ciclistas, até a hora que eu viro o Donald Trump. Está tudo cada vez mais só. Você não está junto com seus amigos, você compete com os seus amigos, você aprende muito pouco e compartilha muito. A primeira coisa que você pega, você quer compartilhar sem ao menos assimilar. E muita gente compartilha aquilo que não deveria. O refúgio no pensamento mágico, o refúgio no pensamento virtual, fantástico, é regressão, não é expansão. A internet não foi feita para isso. A partir do instante em que você entra na máquina sozinho, seja ela uma máquina de realidade virtual, seja ela uma comunidade, seja ela um jogo, seja ela qualquer tipo de interação em que você parece estar com os outros, mas você está consigo próprio, vendendo-se para os outros, você, na verdade, está voltando a uma idade tenra e não tão inocente. E o último ponto importante, vale a pena lembrar que o que está na nuvem deixa de ser seu. Vale a pena citar 3 papers maravilhosos, né? Um paper maravilhoso de Ciccarelli, de 2004, mostrando que o vídeo que você faz na praia cai em domínio público, seguido depois pelas nudes de Dickman, C, 2009, mostrando que as nudes que você tira no celular pertencem, mas que perde para o trabalho de Lawrence J. et al., 2014, que mostra que aquilo que você confia na Apple, você é trouxa de dar pena. Código é ideológico, como qualquer texto, como qualquer coisa que é feita. Tem uma ideologia por trás, tem um segmento por trás. Só que é muito mais difícil reconhecer, identificar e resistir à ideologia em Python, ou em C#, ou em JavaScript, do que é em texto. E cada vez está ficando mais complexo e mais difícil. Então, o que você tem que saber? Você tem que criar um mínimo de consciência e entender que as coisas não são tão belas, não são tão generosas e não são tão finas quanto apresentam nesse linda embalagem publicitária que nos entregam esse mundo tecnológico. Muito obrigado. Eu disse que vocês iam se divertir com o Lully, mas eu não sei se vocês repararam, ele falou que vai dar tudo errado, tá? Bom, na verdade, é o último slide que eu não mostrei aqui, ó, é isso aqui. A gente está migrando para uma datacracia. A gente está migrando para uma sociedade regida por dados. E é muito importante a gente aprender a ter uma posição política nessa datacracia. Senão a gente vai cada vez mais ser Romero Brito dela. Agora, você está com o Fitbit aí, né? Tô. Você está com o Fitbit e, portanto, o pessoal lá do Fitbit tem todos os dados que você produz a respeito de todos toda a que eu sua quero vida. dar para ele, sim. E você verdade... manda... Mas, Radão, porque esse não deve ser o do Obama. O Obama usa um desses também, só que o dele é o pessoal do FBI, ou da CIA, ou não sei o quê, verdade... ou da NSA, cortou todos, só eles conhecem, né? Porque lembra que o Obama começou usando um BlackBerry, que é canadense, né? Que é canadense. Na verdade, eu tinha um Pebble, mas eu hackei ele tanto que ele fritou. Aí não dava mais. Lully, muito obrigado. Muito obrigado.